Alguma vez alguém te feriu profundamente? Uma palavra atravessada, uma traição inesperada, uma atitude injusta? E naquele momento a mente entra em parafuso. Como essa pessoa pode fazer isso comigo? A indignação cresce, o coração pesa, o ranço aparece. E dentro da cabeça nasce um julgamento silencioso. Isso não foi um erro. Ela cometeu uma falta grave comigo. Mas qual é a diferença entre erro e falta? O que você entende por uma pessoa cometer um erro e uma pessoa cometer uma falta? Será que uma é perdoável e a outra não? O que está por trás do comportamento humano? Porque existe uma questão profunda aqui. Quando alguém nos fere, nossa primeira reação é julgar o ato, julgar a pessoa e condenar. Mas raramente investigamos a história por trás daquela ação. E é exatamente isso que nós vamos refletir isso. E eu vou te fazer um convite radical. Vamos fazer um combinado conosco mesmos e aqui entre nós? Para isso, você precisa ficar até o final do vídeo, mas o convite é: por uma semana, antes de julgar a falta do outro, vamos investigar a realidade que existe por trás dela. Se você aceitar esse combinado, escreve no chat: vou tentar por uma semana. Depois depois dessa semana, você volta nesse vídeo e diz se conseguiu ou não. Eu espero que você tope o combinado, porque será muito bom para você, porque o seu coração ficará mais leve e será muito legal para mim, porque estaremos criando laços de amizade e de confiança. Muitas vezes aquilo que nos machuca, nos fere, chamamos de maldade, de pessoa sem moral, mas pode ser, na verdade, um erro humano provocado por limites interiores. A pessoa não é de fato má, ela é limitada nos sentimentos e na empatia. Antes de continuar, te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe com um amigo que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. E eu gostaria muito se você participar desse combinado. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Hoje vamos refletir sobre a mensagem Erros e Faltas, do livro Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Imaginemo-nos diante de uma falta alheia que nos fere e aborrece. Erro que nos humilha e estraga a tranquilidade. Todos nós já tivemos nessa situação. Alguém nos decepciona, quebra uma expectativa, atravessa um limite emocional e aquilo produz dois efeitos imediatos: ferida emocional e perturbação interior. Com isso, a tranquilidade desaparece. E nesse ponto acontece algo muito interessante. A nossa mente precisa explicar o ocorrido, então ela cria um rótulo. Foi um erro, uma falta. Pode não ser com essas palavras, mas é com esse sentimento. Filosoficamente, existe uma diferença muito importante entre erro e falta. René Descartes diz que o erro nasce quando a vontade julga algo que o entendimento, a razão ainda não compreendeu completamente. Ou seja, erramos quando somos limitados. Já a falta é moral, envolve algo diferente. A falta se dá quando escolhemos de forma consciente agir contra aquilo que sabemos ser correto.
Essa distinção é fundamental, porque muitas vezes julgamos como falta moral aquilo que, na verdade, é fragilidade humana. Conte para mim, já aconteceu de você sofrer um tipo de assédio onde você percebeu que a pessoa fez de caso pensado? Escreva, aconteceu, e eu vou entender. Na era das redes sociais, isso ficou ainda mais evidente. Hoje julgamos pessoas em segundos. Uma frase fora de contexto, um vídeo recortado, uma atitude isolada e imediatamente surge o tribunal coletivo. As pessoas se dividem em duas partes. Uma vai endeusar e a outra vai massacrar. Mas a pergunta que Emmanuel nos provoca é outra. Nós realmente sabemos o que aconteceu no íntimo daquela pessoa? Será que nós, antes de tomarmos um partido, fizemos uma pesquisa, mesmo que breve, da situação para aí sim nos posicionarmos? Provavelmente o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Aqui aparece um convite raro. Pausa moral. Antes de reagir, antes de responder, antes de devolver a ofensa, existe um momento que deveria existir sempre: o momento da consciência. Essa ideia aparece também na filosofia moral e na psicologia. A reação emocional é rápida, mas o julgamento justo exige distância interior. E é exatamente aí que o texto começa a deslocar o olhar, não mais apenas para o ato, mas para a condição interior de quem agiu. Você já conseguiu se impedir de agir de forma automática diante de uma situação? Conseguiu pensar antes de agir? Conte para mim, como é o seu comportamento usual? Você pensa ou age? E se arrepende depois? Quantas relações são destruídas hoje porque ninguém mais sabe esperar? Uma mensagem mal interpretada vira briga. Um comentário vira rompimento. Uma crítica vira cancelamento. E Emmanuel sugere que antes de agir, investigue. Procure entender o que está acontecendo com a outra pessoa e depois se posicione. Se te vês em condições de raciocinar, justo será inquirir de ti próprio se a pessoa em falta permanece em harmonia consigo própria. Essa pergunta é profunda porque ela desloca completamente o foco. Não é mais o que ele fez comigo, mas sim como está a mente dessa pessoa. A verdade é que muitas atitudes que nos ferem nascem de pessoas interiormente desorganizadas. Pessoas em conflitos, em sofrimento, em guerra consigo mesma. Na visão espírita, o ser humano está em constante processo evolutivo. Isso significa que todos nós estamos em graus diferentes de maturidade. O que incomoda é que nós também somos pessoas internamente desorganizadas. E aí, a minha desorganização bate na desorganização do outro. E o baile tá feito. Pergunta importante: quantas pessoas ferem os outros porque estão feridas por dentro? Quantas agressividades são, na verdade, dor mal elaborada? Você já se pegou jogando nos outros uma frustração sua? Como se sentiu ao perceber isso?
escreva apenas já. Disporá do equilíbrio que, porventura, estejamos desfrutando para ajuizar com o possível acerto em torno dos acontecimentos e coisas? Essa pergunta desmonta um orgulho muito comum, o orgulho da nossa falsa moral. Nós costumamos julgar os outros a partir do nosso próprio estado emocional atual. Mas esquecemos uma coisa: equilíbrio também é circunstância. Quantas vezes somos sensatos porque a vida está relativamente estável, mas como reagiríamos sob uma pressão externa? Sob perda, sob abandono, sob trauma? Gostaria de te conhecer um pouco melhor. Como você age sob pressão? Explode? Se recolhe? Escreva apenas explode ou recolhe. A psicologia moderna confirma que situações de estresse profundo alteram completamente o comportamento humano. Então surge uma pergunta desconfortável: será que agiríamos tão melhor nas mesmas condições que a outra pessoa está? Que antecedentes lhe ditaram a mudança de conduta? Nenhuma atitude nasce do vazio. Todo comportamento tem uma história. Traumas, experiências, decepções, influências. A mente é um campo de memórias. E muitas reações que parecem absurdas no momento são respostas e experiências antigas. Isso aparece muito em estados de traumas psicológicos. Pessoas que tiveram abandono ou violência podem desenvolver reações defensivas intensas. Às vezes, aquilo que parece agressividade é um mecanismo de proteção emocional. Quantas vezes nós mesmos nos protegemos gritando, batendo a porta? Se fingindo de surdo. Cada um é um e reage a seu modo. Por que é importante pensar sobre isso? Para poder entender as reações das outras pessoas, entender e muitas vezes perdoar a elas e a nós mesmos. Haverá contado na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança? Aqui o texto toca num ponto de psicologia do desenvolvimento: a importância dos vínculos afetivos seguros. Nem todas as pessoas tiveram isso, nem todas têm isso. Nem todos crescem em ambientes de apoio, nem todos tiveram alguém que ensinasse equilíbrio emocional, nem todos tiveram alguém que ensinasse que errar é humano e perdoar é divino. Como foi a sua criação? Você teve suporte emocional? Se sim, escreva certeza. Se não, escreva sou mais eu. Muitos comportamentos problemáticos nascem da falta de referência emocional. Quando ninguém ensinou amor, não nos ensinou limite, não nos ensinou diálogo, não podemos dar nada disso. Que recursos de autoeducação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação? Essa pergunta revela algo essencial: a necessidade de entender sobre ética e moral. Ética é o modo como nos comportamos, como agimos, tende a ser universal. Moral é um conjunto de normas que está associada à família, à comunidade, à religião, e ela muda conforme nós mudamos. A ética é a teoria,
Não devemos pegar o que não nos pertence. A moral é a prática. Se vamos pegar ou não, é a nossa moral que vai responder. Qual é a importância de ser ético ou não? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Como você vê o mundo hoje? Como anda a moral e a ética? Deixe a sua opinião sobre isso. Os nossos desejos nem sempre estão de acordo com o nosso dever. Isso conflita com os interesses da sociedade. Precisamos pensar no coletivo. Então, como saber se estamos sendo éticos ou se estamos atendendo a um desejo nosso? Se, ao nos perguntarmos por que fazemos ou não tal coisa, e a resposta for porque devo fazer, seremos éticos. Se a resposta for porque é contra a lei, por exemplo, não será exatamente a nossa ética respondendo. Porque talvez, se a lei não estivesse envolvida, faríamos, independente de certo ou errado. Por exemplo, no supermercado, se a criança apanha uma guloseima e falamos, não coma porque o segurança vai brigar. Tem coisa errada aí. Deveríamos ensinar que não se deve comer qualquer mercadoria antes que seja pago. Se ainda não pagamos, não é nosso. Não podemos comer ou beber. Eu vejo muito no supermercado os pais dando de beber ou de comer ao filho antes de ter passado no caixa. O que nós estamos ensinando? É sobre isso o texto. Consciência ética é construída, portanto, a moralidade também é um processo. Hoje vemos isso claramente. Ambientes sociais diferentes produzem visões morais diferentes. Isso não justifica atitudes erradas, mas explica como elas se formam. Isso explica o porquê as pessoas agem de maneira diferente em situações parecidas. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Deixe seu comentário. Que forças lhe pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança? Essa é talvez a pergunta mais profunda, porque a mente humana não é simples. Existem conflitos internos, medos, compulsões, impulsos, desejos, e às vezes a pessoa faz algo que nem ela mesma entende completamente. Isso dialoga diretamente com a análise de erro feita por René Descartes. Para Descartes, entendimento é a faculdade de conhecer, de saber, e ela é limitada. A vontade é a faculdade de afirmar ou negar, e ela é mais ampla. O erro acontece quando a vontade julga antes que o entendimento compreenda claramente. Ou seja, se julgamos apenas o que entendemos claramente, não erramos. Erramos quando decidimos sobre algo que ainda não compreendemos bem. O erro se dá por ignorância, falta de conhecimento ou interpretação equivocada. Só que precisamos parar de errar tanto, né? Pensar mais antes de agir. Você conhece pessoas que tremendamente erradas e ainda acreditam ser as donas da verdade? Não cite nomes, mas deixe a história que você presenciou. Compreenderás o ensinamento do Cristo, que nos pede amor pelos inimigos e recomenda se perdoe a ofensa 70 vezes, 7 vezes. Aqui o texto chega ao ponto central.
o perdão, mas não o perdão sentimental. Um perdão profundamente fundamentado em compreensão da natureza humana. Perdoar não significa aprovar o erro. Significa entender que o ser humano é imperfeito, em processo, inacabado. Somos espíritos na mesma faixa de evolução, uns mais à frente e outros um tanto à retaguarda do progresso. Essa ideia desmonta o sentimento de superioridade moral. Não existem pessoas absolutamente boas ou absolutamente más. Existem níveis diferentes de maturidade emocional e espiritual. Hoje alguém cai, amanhã pode ser nós. A diferença entre aqueles que se transviam e aqueles que se conservam em linha reta é que o companheiro, ainda impecável, se mantém de freios, seguro no carro da própria vida, e o outro perdeu temporariamente o controle da direção. Essa metáfora é extraordinária. A vida como um carro. Alguns mantêm o controle, outros perderam momentaneamente. Mas todos estão na mesma estrada. Antes de julgar alguém, talvez devêssemos perguntar: quantas batalhas invisíveis essa pessoa enfrenta? Quantas dores não vemos? Quantas histórias não conhecemos? Talvez a diferença entre nós e quem erra hoje seja apenas uma. As circunstâncias ainda não nos colocaram na mesma curva da estrada. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso, porque compreender o ser humano não nos torna ingênuos, nos torna mais lúcidos. E a lucidez é o primeiro passo da verdadeira transformação interior. Espero que você aceite aquele combinado lá do começo do vídeo. E aí, se aceitar, vamos conversando. Se você tiver mais algum assunto que você gostaria de entender um pouco melhor, deixe nos comentários que eu prometo que eu faço um vídeo. Se eu ver que tenho capacidade para ele. Mas vou tentar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!